Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Super Aulas de Português. Eu sou a professora Paula Madeira e a super aula de hoje será sobre diferenças entre esquema e resumo. Esquema e resumo são tipos de textos diferentes. Eles são grandes aliados na hora de estudar, pois, por meio deles, conseguimos organizar as principais ideias de um determinado assunto. Qualquer assunto pode ser esquematizado ou resumido. Vamos ver as diferenças então. Esquema. Esquema é a síntese das ideias principais de um texto, organizada através de palavras-chave. O esquema assemelha-se a um esqueleto. O esqueleto permite ao leitor visualizar e destacar aquilo que é essencial. No esquema podem ser utilizados diversos símbolos, como letras, números, setas e círculos. Não esqueçam que no esquema vocês vão fazer um esqueleto do que vocês querem esquematizar. E ele deve ter linguagem clara, concisa e objetiva. Qual é o objetivo de um esquema? O objetivo é mostrar um texto em linhas gerais, permitir uma visão global de um texto. Como fazer um esquema? Vocês vão definir palavras principais do texto e ideias secundárias. Escolher uma frase curta que transmita cada uma dessas ideias e uma representação gráfica que mostre a relação entre essas ideias. Vamos ver exemplos de esquemas. Aqui nós temos dois exemplos de esquemas. Aqui nós temos o esqueleto. É isso que o esquema faz. Ele monta um esqueleto que vocês podem escolher qual a posição gráfica, vocês podem escolher como que vocês vão colocar as palavras-chave dentro desse esqueleto. Aqui eu tenho outro esquema. Este é um esquema de um texto argumentativo dissertativo. Então, aqui está separado tudo o que refere-se a este texto. Nós temos a tese, os argumentos, a conclusão, contra-argumentos e a refutação. Então, percebam que isto é um esqueleto. É assim que vocês devem esquematizar um texto. E o que é o resumo? O resumo sintetiza o texto, preservando integralmente suas ideias. Então, vocês não podem fugir às ideias deste texto. Também não é permitido em um resumo emitir comentários pessoais sobre o texto resumido. Vocês não vão comentar o texto, vocês vão resumi-lo. Então, vocês não podem colocar os seus comentários porque vocês têm de preservar a ideia integral deste texto. O resumo é formado por frases que apresentam o sentido completo e não apenas tópicos. Não se faz resumo com tópicos, se faz resumo com frases que vão representar o sentido deste texto. O que é o resumo? Resumo é um recurso utilizado na memorização e esclarecimento do que foi aprendido. O ato de resumir é composto por ler, analisar e traçar apenas o que é essencial. Vocês vão tirar somente o que é essencial deste texto. As pessoas confundem muito o resumo como copiar uma parte da introdução, uma parte do desenvolvimento e da conclusão. Não, isto não é resumir, isto é fazer cópia. Não esqueça que para você resumir, você precisa ler, analisar e traçar apenas o que é essencial. Dicas para fazer um bom resumo. Busque os conceitos mais importantes do texto, como falei anteriormente, vocês vão buscar o que é o mais importante neste texto, sem fugir ao que o escritor está falando. Leia e releia o texto, sublinhe as palavras-chave, muito importante. Organize as ideias principais desse texto, vocês vão buscar só o que é mais importante, os conceitos mais importantes desse texto para vocês organizar as ideias principais. Escreva o texto com suas palavras. Não copiem as palavras do escritor do texto. Resumir é falar com as suas palavras. Então, não copiem. E este texto precisa ter coesão e coerência, porque o texto precisa ter sentido. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas copiam
pedaço do começo, um pedaço do meio e um pedaço do fim. E o texto fica sem coerência, ele não tem coesão. Vocês precisam cuidar disso. Vocês vão escrever o texto com as suas palavras, mas o texto precisa ter coesão e coerência. Vocês não podem fugir ao tema principal. Por isso que vocês precisam organizar as ideias principais. E isso fica muito mais fácil se vocês, ao lerem o texto, vocês já forem sublinhando as palavras-chave. Exemplos de um resumo. Aqui eu tenho exemplo de um resumo de um texto, da estrutura de um texto dissertativo. Aqui foi resumido a introdução, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Este resumo eu tirei do guia do estudante, porque ele está completo. Isso é resumir, é colocar frases. E ali ele ainda fala que o título, se necessário, colocar título, porque, entrando um pouco na dissertação, na redação do Enem, não é obrigatório o título. Então, é isto que é resumir. É tirar o que é o mais importante e fazer com as suas palavras, não copiar do texto, não faça cópia integral do texto do autor. Vocês vão resumir com suas próprias palavras. Então, aqui nos despedimos. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Obrigada por assistir até o final. Espero que tenham entendido. Vamos apoiar, compartilhar e democratizar o conhecimento. Se este vídeo fez sentido para vocês, então compartilhem com quem vocês acham que vão precisar dele.